Saudações a todos os telespectadores. Hoje, 6 de março de 2001, portanto, o Beng iria completar 41 anos de vida, se ele estivesse vivo. Infelizmente, quis assim o destino, quis assim Deus, quis o destino, portanto, que isso não acontecesse. Ele teve muito recentemente um desfecho muito trágico, como todos sabem, mas hoje é dia, portanto, do seu aniversário e estamos aqui talvez para, em jeito de homenagem, recordar algumas das vivências daquele que foi o grande impulsionador, digamos assim, da cultura em Moçambique. Ora, primeiro começar por dizer que o Beng nasceu a 6 de março, portanto, de 1980. Ele nasceu, veio ao mundo, portanto, era um jovem muito robusto, muito traquino, como qualquer jovem. E eu lembro muito bem dessa data, porque a presença, o nascimento do Beng foi motivo de muita satisfação, de muito orgulho para a família toda, e para a família toda no geral e para mim em particular. Pronto, eu sou o tio do Beng, sou o irmão do pai do Beng, mas sou uma pessoa que tinha uma ligação, digamos assim, muito intrínseca, uma ligação muito forte com o Beng, por razões que mais adiante irei elucidar. Pronto, o que eu queria era, neste momento em que estamos de facto a homenagear o Beng, tecer considerações sobre alguns aspectos da vida do Beng. O Beng era muito sonhador. Ele nasceu, portanto, como eu me referi, em 1980, mas o Beng teve uma infância muito comum, uma infância normal que toda a gente teve, mas ele foi, digamos, toda a sua infância e parte também da sua portanto, eu considero a infância dois momentos da infância. A primeira infância que é dos 0 aos 5 anos e a segunda infância que parte, portanto, dos 5 anos em diante, né? Até mais ou menos, estamos a falar de 12 anos, 16 anos. Ele esteve a viver com os meus pais, portanto, por razões circunstanciais, ele viveu toda a infância com o meu pai. Eu, na altura, estava fora do país, eu estava-me a formar, e quando regresso da formação, obviamente, depois o Beng quis assim também o destino, que o Beng passasse a conviver comigo. E então, há uma parte da infância do Beng, concretamente lá aos 15, 16 anos, ele passou a viver comigo, até o momento em que ele depois se casou. E durante o tempo que nós convivemos, naturalmente, houveram momentos muito empolgantes na vida do Beng. Como eu me referi, Beng era sonhador, ele sonhava com coisas grandes, ele sonhava com coisas, digamos, até algumas coisas utópicas. Primeiro, o Beng sonhava ser um grande músico, um grande cantor, e experimentou, portanto, esta odisseia, digamos assim, passa a expressão. Ele experimentou, ele editou 2 ou 3 álbuns, mas depois, mais tarde, ele viu que realmente a cantar não era a praia dele. E assim, na altura em que o Beng vivia comigo, o que estava em voga era o hip hop. Portanto, tínhamos como as grandes estrelas da música do mundo, portanto, no mundo era Michael Jackson, mas no âmbito dos rappers havia o Tupac, havia o Snoop Dogg e outros artistas que eram artistas que de grande, digamos assim, que o Beng estimava bastante esses artistas. Ele assistia e tentava de alguma forma sempre imitar, portanto, os grandes feitos desses grandes artistas de renome mundial. E foi assim que ele começou, portanto, a fazer, portanto, a ter a sua veia artística começou justamente nesse período. Eu lembro-me perfeitamente que quando ainda o Beng convivia comigo, apareciam em minha casa grandes amigos dele, parte dos quais são artistas hoje de renome. Estou a falar, por exemplo, do
Oliver Style, estou a falar do Zico, estou a falar do Danny OG, estou a falar também, por exemplo, do Mr. Hudson. São pessoas são jovens na altura que estavam a tentar a procura da autoafirmação. Eles vinham, assistiam em conjunto a os grandes artistas de renome mundial, e isto de certa forma marcou o caráter deles e também fez deles depois os artistas de palmo e meio. Eles iam imitando, apareciam na altura na TVM, porque não tínhamos muitas cadeias televisivas, e eles apareciam imitando aqueles artistas e pouco a pouco eles foram moldando aquilo que é a personalidade artística deles. E hoje, com muito orgulho, eu vejo o Zico. Portanto, o Zico é um dos artistas, digamos, de renome nacional e quiçá aqui também regional. Estou a falar do Oliver Style, estou a falar do Mr. Hudson e outros artistas. Depois, mais tarde, se juntaram a eles alguns artistas como a Dama de Bling, como o VG, que é Valdemir José e tal. E de qualquer forma, há um aspecto muito importante que eu queria aqui, que importa também aqui referir do Beng. O Beng, ele nasceu em Climane e viveu lá até 1986, justamente a 1 de março de 1986, porque os meus pais, com que ele vivia, transferiram-se para Beira. O Beng também se mudou para Beira. Então a Beira passou a ser o novo habitat do Beng. Lá ele também fez muitos artistas, muitos amigos. Há um aspecto muito particular que eu queria aqui contar da vivência do Beng. Em 1980 e 90 e 92, ele tinha, penso, 12 anos. O Beng, ele gostava muito ele morava perto da praia, na Ponta Gea. Ele gostava muitas vezes de ir à praia brincar. E certa vez, em 92, ele quase que partiu desta para outra. Isto é, quase que morria de afogamento, porque ele mal sabia nadar. E então teve uma situação, houve um incidente, e a partir desse dia o Beng detestava praias. Para ele não gostava mais de praias, porque de facto houve até necessidade de reanimar para ele poder voltar a viver. É um aspecto da vida dele que eu gostaria de aqui mencionar, uma vez que estamos aqui digamos, estamos aqui a homenagear o Beng, estamos a recordar aqueles feitos do Beng. Um outro aspecto que é o seguinte: durante os momentos que ele via comigo, o Beng era muito sonhador. Ele vinha ter comigo, partilhava comigo os seus sonhos e falava muitas vezes que, tio, eu quero fazer algo grande de que a família venha se orgulhar. E eu tinha uma questão que é o seguinte: como mais velho e tal, eu sempre acreditava nos sonhos dele e dava forças para ele realizar os sonhos, sempre dei forças para ele realizar. Foi então, ele conversava muitas vezes comigo sobre alguns aspectos culturais, como é que a cultura anda, portanto, a cultura moçambicana e tal. Ele partilhava comigo muitas vezes conversas, e ele um dia chegou mesmo de me dizer que não gostava da forma como as coisas andavam em termos de cultura, principalmente organização de espetáculos, tudo isto. Então foi quando ele depois fundou a Label, a Beng Entertainment. O objetivo fundamental da fundação desta organização, da Beng, foi mesmo de impulsionar, identificar, digamos assim, fazer castings e identificar talentos musicais e depois organizar, digamos assim, em torno da Beng Entertainment e dar um apoio para lançar esses artistas. Naturalmente, o objetivo primário da Beng Entertainment era mesmo de criação de álbuns musicais, ajudar os artistas. Vocês sabem que não é muito fácil um artista, por si só, sem patrocínios, sem apoio, poder lançar obras, digamos, obras discográficas. E o Beng, ao criar a Beng Entertainment, justamente foi com o intuito de ajudar músicos. E ajudou muitos. Há muitos músicos que hoje já estão afirmados, que já têm, digamos, uma personalidade artística, que estão na praça, e que o Beng ajudou justamente a eles a poderem se posicionar e conquistar, digamos, espaço na arena artística. Exato. Mas há um outro aspecto que Beng, depois de ter conseguido, ele andava de sonhos em sonhos, depois de ter conseguido realizar este sonho,
o Beng veio com uma conversa de que ele queria era abrir uma televisão. E na altura, a primeira televisão que ele abriu, naturalmente, foi a Eco TV. Até agora está a funcionar, já não é do Beng. E quando ele depois desfez-se da Eco TV, ele depois pensou mais tarde em abrir a Strong Life, que é esta televisão de que tanto nos orgulha, que está hoje também a fazer a sua parte, digamos, a dar o seu contributo na indústria audiovisual. Exato. E depois há um outro desafio grande, que é um sonho que o Beng teve, era emergir também para o campo da sétima arte, de cinema. O Beng um dia partilhou comigo a ideia de que Moçambique não é um país que produz novelas e que ele quer fazer alguma coisa neste sentido, gostaria de ser, portanto, pioneiro na produção de uma superprodução de novela moçambicana. E eu sei que ele em vida, agora nos últimos tempos da vida, ele era protagonista, portanto, numa novela, mas eu não ia adiantar muito em relação a isto, porque como ainda não foi lançado, eu penso que isto um dia, em momento próprio, a esposa, Lisa James, irá depois partilhar com o público e se calhar apresentar aquilo que é novela moçambicana, tanto que é o sonho do Beng, é produzir a primeira novela moçambicana. Eu penso que isto está na forja, e eu não vou adiantar muito com isto por razões mesmo de coisa, né? Por razões mesmo de coisa, eu prefiro ser um pouco mais discreto nesse aspecto, porque é um assunto que ainda está a ser trabalhado, e eu penso que a Lisa James é a pessoa mais apropriada para falar sobre essa questão. Mas posso falar da curta-metragem que ele lançou através de um filme chamado Nakufeva. Isto foi lançado e ele fez questão que eu estivesse presente. Aliás, os grandes momentos de realizações do Beng, ele sempre fez questão, aliás, para que eu estivesse presente nos grandes momentos. Eu sempre estive presente nos grandes momentos das grandes realizações que o Beng fez. Então, nós tivemos o lançamento num passado muito recente da curta-metragem. Isso foi na Luz do Mundos, ali na Gebusa Square, no Maputo Shopping, em que esteve lá presente o ex-ministro da Cultura, na altura era ministro da Cultura, Silva Dudu, e ele fez questão que eu participasse e convidou, estiveram também muitos convidados, e ele lançou, portanto, a curta-metragem como primeiro passo para a produção, digamos, de cinema e novelas, exato. Olha, falar de Beng pode-se fazer isso o dia todo, porque há muita que Beng fez. Acima de tudo, como eu disse, ele era sonhador, e isso não se pode falar numa hora só e tal, não se pode esgotar, digamos, aquilo que Beng fez e foi. Ele, durante a vida, ele tentou emprestar, digamos assim, uma outra maneira de ser e estar na cultura moçambicana. Isto, temos que concordar com isto. E ele era muito direto, era muito crítico em alguns aspectos, mas há um aspecto que eu guardo comigo, que é o seguinte: ele tinha muito respeito e consideração pela velha guarda. Tanto mais que ele, nos seus trabalhos, nas suas realizações, ele chamava a participar, portanto, nas grandes obras dele, alguns artistas da velha guarda. Estou a falar do Azimbo, estou a falar de Chidiminguana, estou a falar de outros artistas que marcaram, digamos, páginas douradas na cultura de Moçambique. E isto é um aspecto muito especial do Beng. E mais um aspecto que eu queria falar do Beng. O Beng é um indivíduo que tinha o seu lado sentimental. Era um homem de coração muito grande. Ele era muito sentimental, acima de tudo, para as pessoas, as camadas desfavorecidas. Nós podemos assistir nos anos passados, portanto, muitas vezes, quando chegasse a data do aniversário, o Beng tinha uma tradição que ele comprava cestas básicas e ia oferecer às camadas desfavorecidas. Ia, por exemplo, às creches, ia aos infantários. Houve um momento que angariou patrocínio para oferecer cadeiras de rodas, portanto, aos deficientes. Então, todo esse grupo populacional
mais desfavorecidos e tal, o Beng sentia bastante, e de vez em quando conversasse comigo, perguntava: tio, por que é que Deus permite que hajam pessoas assim, pessoas que têm problemas de comoção, miúdos da rua, por exemplo? E ele era muito solidário, ele tinha um lado social, digamos, muito extraordinário, e ele fazia isso de quando em vez. E como tradição, sempre que ele celebrasse o seu aniversário, ele saía à rua e levava cesta básica, oferecia aos meninos da rua, aos mais desfavorecidos. Ele ia assim para os infantários, para casas de idosos, e sempre deixar a sua marca da Beng, a sua marca, a sua solidariedade, portanto, para com este grupo de populações. E naturalmente tudo isto que ele fazia, portanto, ele granjeou muita simpatia e admiração por parte dos seus fãs, por parte das pessoas, do público em geral, e nós vimos, num dia em que ele foi, portanto, a enterrar, nós vimos como que as pessoas se solidarizaram-se com ele, a forma como as pessoas, é verdade, mesmo em tempo de Covid, podemos assistir, portanto, muita solidariedade e muita, digamos, um grande sentimento humano que as pessoas tinham em relação ao Beng. E agora, a jeito de últimas considerações, eu queria, portanto, desejar, portanto, infelizmente ele não está connosco, mas eu queria só desejar que lá onde ele está, eu acredito que ele está com Deus, que descanse em paz, que descanse em paz no seu descanso eterno, e acima de tudo, só para fechar, eu queria fazer um apelo. A melhor maneira de homenagear o Beng é não deixar apagar a chama que ele acendeu. Isto é, ele deixou um legado. Não vamos deixar perecer, não vamos deixar sucumbir todas as realizações que ele deixou em vida. Então, vamos manter a televisão, vamos manter a Beng Entretenimento e vamos manter todo aquele legado que ele deixou. Esta seria, portanto, é com esta nota que eu queria, de facto, fechar esta minha intervenção sobre aquele que foi um impulsionador, digamos assim, da cultura moçambicana. E muito obrigado pela atenção. Restaura as minhas forças.